Oi, turma do livro Quem Ama Educa, Samitiba. Mãe cria os filhos sozinha. Se possível, a figura masculina e a feminina devem estar presentes e atuantes na formação do caráter da criança, mas nem por isso a falta de uma delas prejudica o futuro dos filhos. Há mais de 300 mil anos antes de ser o homem, sair das cavernas e montar sociedade primitiva, a mãe já educava o filho. O homem se conhece como pai há apenas 12 mil anos. Com a descoberta da agricultura, ele se fixou mais à terra, aumentando a convivência entre pais e filhos. O poder e a sabedoria da figura feminina talvez tenham sido pulverizados ao longo do tempo pela dominação masculina, mas a força matriarcal fica evidente na sociedade em períodos críticos, como guerras e doenças. Na ausência do homem, a mulher assume o comando da casa e dos filhos, e a família não se esfacela. É crescente em nossa sociedade o número de mães que têm marido omisso ou ausente em casa. Elas podem assumir o comando por motivos vários: pais somente recreativos, desvalidos, drogados, doentes, falecidos, até mesmo o pai que após a separação some da vida da antiga família, transformando-se em ex-pai. A situação dessas pães pode se complicar quando há interferência da nova mulher do ex-marido na educação de seus filhos. Se as pães não aceitam tais interferências, geralmente abusivas, correm o risco de não receber do ex-marido a pensão alimentícia dos filhos. Em algumas famílias, a presença do pai é altamente nociva. Ele abusa do álcool, é violento, sai com outras mulheres, não tem constância. No entanto, a mulher ainda lhe delega poder e autoridade. Não se acha no direito de mandá-lo embora. Sente-se insegura, apesar capacitada a arcar sozinha com as responsabilidades familiares. O mau pai presente é mais prejudicial que o ausente. Às vezes a mulher, apesar de estar com um pé no presente, tem o outro preso no machismo, mesmo que o marido mais atrapalhe que ajude. É comum que os filhos não respeitem os pais omissos e a mulher se abafa sob o manto da submissão à figura masculina, tornando-se enfraquecida e desrespeitada pelas crianças. Na realidade, esse desrespeito é consequência natural da sua submissão. Há outras mães que têm coragem de sair de casa com os filhos ou expulsar dela esse pai prejudicial, mas ainda assim se subestimam, consideram-se inferiorizadas e nem sempre assumem a autoridade educativa que poderiam ter. Às vezes deixam-se corcomer pela culpa e responsabilidade de ter tirado o pai das crianças. Se a presença paterna fosse absolutamente indispensável, todas as famílias sem pai formariam delinquentes. E isso não é verdadeiro. Quando o pai é ausente ou pouco atuante, a mãe tende a manifestar sua força independentemente das críticas que possa receber, para o bem-estar da família. Em situações de crise, a pessoa mais forte e capacitada a superá-las é que deve assumir o comando. Os filhos respeitam a mãe que se respeita. Jamais acatarão ordens de quem não se impõe. Conheço uma self-made-woman. Ela ganha para o sustento da casa, onde vive com um filho único. Trabalha o dia inteiro, acompanha o garoto na escola, almoça em casa com ele e na volta do trabalho confere as lições. É muito dedicada ao filho. Como ela se respeita? Quando o menino entrou na fase da rebeldia da puberdade aos 13 anos, procurou investigar o motivo desse comportamento em vez de ficar levantando a ausência do pai a seu lado. O filho superou essa rebeldia de desenvolvimento e hoje os dois são bons sócios relacionais. Há mulheres que cometem outro erro, obrigam-se a ser pai e mãe para compensar a carência paterna. Impossível. Certa mãe separada vivia com 3 garotos pequenos. Os filhos não a respeitavam. Quando o pai vinha visitá-los a cada 2 ou 3 meses, era só dar um gritão e as crianças lhe obedeciam na hora. O pai gritava não para educar, mas por absoluta falta de paciência. A mãe, por sua vez, achava que as crianças não lhe obedeciam porque não sabia dar o gritão. Quando começou a recuperar a autoestima e a estipular o que podia ou não fazer com base em seus próprios valores e não na ausência paterna, obteve resultados melhores. A incoerência, a insegurança, a inconstância são venenos mortais para a boa educação. Dão margem a que as crianças não assumam as responsabilidades e queiram impor suas vontades independentemente de consequências ou danos produzidos a terceiros. A parte do comportamento animal supera a humana. A delinquência surge quando há falta de autoridade.
Como tradicionalmente a autoridade é representada pelo Deus homem, ainda não se dá ao devido reconhecimento à autoridade materna. A mulher conquistou o mundo, ganhou trabalho, dinheiro, status, voz ativa, direito a voto e a viajar sozinha. Ela se globalizou, mas se não se impuser como pessoa e não escrava, em casa não será uma mulher integral. Quando essas mulheres tratam de assumir suas verdadeiras forças, cobrando, exigindo responsabilidade e fazendo os filhos assumir as consequências de seus atos, a família começa a se organizar. As mulheres são são mais capazes do que supõem e, portanto, precisam recuperar a dignidade humana. Enfim, essa história da mãe que cria filho sozinha tá aqui, ó, na frente de vocês, né? Eu fiquei viúva quando meu filho tinha 18 anos. Sou viúva de policial militar. Um garoto, coitado da sociedade, 16 anos, deu um tiro no meu marido, acertou a aorta e da noite para o dia meu filho ficou sem pai. Eu trabalhava de 8 a 12 horas por dia. Meu marido também fazia 12 por 36. E nós começamos a ter problemas em casa quando ele teve na faixa dos seus 14 anos. Dos 8 até os 14, meu filho me obedecia bem. Era uma criança que uma vez ou outra tentava, aprontar, como qualquer outra. Dava suas escorregadas na escola, eu pegava no pé. Em casa sempre teve disciplina, independente se eu tinha o meu marido presente ou não. Eu sempre fui muito disciplinadora. Eu vim de uma educação disciplinadora. Então, era quadros, hora para cada coisa, Então, tem hora para comer, hora para brincar, hora para videogame. Eu trabalhava o dia todo, eu chegava do serviço, eu brincava com ele, eu ia nas reuniões de escola, eu olhava caderno, mandava refazer a atividade, se não estava boa, eu queria que fizesse mais, Pesquisa que o professor pedia, eu enchia ele de livro, que naquela época não tinha internet, não, era livro. Ela tá aqui, tem que pesquisar, tem que fazer o seu melhor. Não, o professor pediu 3 linhas, você vai fazer 30. Não tem problema não. Quanto mais você fizer, mais você aprende. Então eu sempre fui muito rigorosa com ele. Até os 14 anos, dava para controlar tranquilinho aquilo ali, mesmo sem o pai. Porque eu tinha aquela moral de trabalhar e de cuidar da casa e do filho. Eu fiquei 5 anos sozinha, eu não arrumei namorado para poder, até os seus 14 anos ali, ele entender que eu sou a mãe, que a nossa família era eu e ele e acabou. Não deixei ninguém se meter na educação dele. E depois dos 14 eu comecei a ver os desequilíbrios devido à adolescência dele. Ele querer, me peitar, querer competir comigo na força dentro de casa. Eu tô fazendo, deixa que eu faço, não preciso olhar, não precisa conferir. E em dado momento, quando ele entrou no ensino médio, eu falei, agora você vai caminhar sozinho sim, porque agora é fruto do seu trabalho, do seu esforço. Se você fizer, você vai ter resultado. Se você não fizer, você não tem. E ensinar eu já ensinei, o caminho eu já mostrei. Eu estou aqui fazendo o meu papel, estou trabalhando, estou cuidando da casa, estou cuidando de você, não sou promíscua, não dou conselho errado, não dou exemplo errado, não bebo, não fumo, não uso droga. Então, quer dizer, tudo o que eu fazia, ele podia fazer. Eu falo para ele, tudo que eu estou fazendo você pode repetir. Não é que eu seja perfeita, mas eu estou tentando um modelo de mãe, de família, para você seguir. Então eu não tenho peso na consciência na educação que eu dei para o meu filho. Algumas falhas, certo, que eu tive. Já lemos aqui algumas partes que eu falei, poxa, podia ter feito diferente, Mas ninguém vem com manual. Então algumas coisas, lógico, que a Patrícia tinha que errar. Se eu estivesse com o marido do lado ou não. Mas tem famílias que, enquanto professora, eu atendi dessa forma aqui. A mulher trabalha fora, o homem trabalha fora, depois eles se separam, aí a atual mulher do ex-marido começa a dar pitaco na vida da criança, começa a atrapalhar, intervir no meio da relação mãe e filho. Aí o filho já vê que a mãe fica desestabilizada, também já começa a desrespeitar a mãe. Então, aqui em casa não teve isso. Como mãe, eu não tive ninguém interferindo na minha vida com meu filho. Era eu e ele. E era do meu jeito, sou ditadora, pode me chamar de ditadora, mas eu considero que eu sou disciplinadora e não ditadora, porém, é minha casa, minhas regras, Então aqui dentro eu não tive esses atritos, esses conflitos, essa falta de moral com o filho. Até hoje ele está com seus 26 anos e se ele vier falar comigo, ele vai ter que vir como filho.
Eu fui amiga, eu fui presente na vida dele, eu procurei estar junto, ajudar ele nos momentos mais gritantes, mais difíceis para ele, né? Paguei psicólogo, paguei tudo que é curso que vocês podem imaginar, de inglês, eletrônica, mecânica, técnico veterinário, paguei faculdade, paguei a primeira faculdade, não deu certo, fez um ano só, comecei a pagar a segunda faculdade, medicina veterinária, queria, né, que terminasse esse curso, já que era o desejo dele ser veterinário, porém, parou no meio do caminho, não quis se formar, quis sair de casa, quis ter a liberdade dele, eu falei, agora as consequências são suas, né, ensinar eu ensinei, então, a vida do meu filho todinha, eu monitorei, eu estive perto dele, eu vi as coisas acontecer, tem coisas que ele fala assim, eu fazia, minha mãe nem sabia, bobo, né, o filho acha que esconde coisas da mãe, nós, como mãe, para evitar atrito, a gente finge que não tá vendo, né? Quando o negócio extrapola, a gente vai lá e intervém. Então, graças a Deus, com meu filho eu não tive muito trabalho, não, porque extrapolou muito pouco, teve poucas quedas, né? A maioria da nossa convivência, meu filho sempre foi também aquele cara que é escola, casa, trabalho, casa, as amizades sempre selecionadas, então, assim, eu não tive tantos problemas, eu tive mais alegria com meu filho do que tristeza. Mas quando não se tem essa estabilidade, quando não se tem essa, como que eu posso dizer, o falar e o fazer coerente, né? A criança fica nos altos e baixos e ela deixa de respeitar o pai ou a mãe. Então a mãe ela está mais suscetível a ser humilhada, a ser desprezada pelo filho do que o pai, porque o pai ainda vem com aquele machismo do passado de que é o todo poderoso da casa, é ele que manda, nem que seja através de um grito ele consegue colocar ordem, né? A mãe, se gritar, é uma histérica. O pai, se gritar, ele é o cara da casa. Então, tem uma diferença de cultura aí, que, na verdade, o grito nada mais é do que um desequilíbrio. Já a pessoa está desesperada, querendo resolver uma situação que, na conversa, ela já não está conseguindo. Então, quando se chega a esse ponto, é porque já está gritante a situação. E a gente tem que evitar. Porque a criança, se você gritar com ela desde pequena, né? Ai, sai daí, não coloca o dedo na tomada. Ela vai acostumar com o teu grito. Então, toda vez que você gritar, eu falo, a histérica da minha mãe tá gritando, não tô nem aí. Ela sempre grita mesmo, né? Então, a gente tem que deixar, não pode deixar mal acostumado, né? Quando você chega num ponto mais duro, a criança fala, ixi, agora o negócio tá ficando feio mesmo, né? Minha mãe me chamava de Patrícia, de filha. Quando ela gritava lá, Patrícia Pires Andrade, eu falei, ixi, meu Deus do céu, lá vem, a casa vai cair. Então, a gente sabe que quando muda o tom, muda o jeito de chamar, é porque o negócio vai... A gente sempre tem aquele respeito maior, porque a gente fala, agora o negócio vai ficar feio, né? Então, esse é uma forma de que você mantém o controle da situação, né? O filho tem que entender quando que ele passou dos limites. E isso uma mãe sozinha é capaz de fazer. Só que tem algumas, como eu falei, como professora eu vi intervenção da atual mulher do ex-marido, já vi pessoas ficarem naquela assim, professora, os hard da vida, né? Professora, eu trabalho tanto, quando eu chego em casa eu chego cansada, eu mal consigo ver meu filho, né? Ele fica com a vizinha o marido bebe, então ele tem referência, então ele fica com a minha mãe é uma senhora doente. Aí, essas pessoas que já chegam numa reunião de pais falando para a professora que o filho dá problema porque ela não pode fazer nada, realmente ela não tem nada para dar. Realmente são pessoas que se escondem através dos problemas, se omitem diante dos problemas e jogam para o universo, né? Deixa a vida criar essa criatura aí, porque eu não sou capaz. Porque quem deveria estar fazendo não está aqui, que é o pai dele. Aí começa a jogar a culpa no pai porque o pai não é presente. Principalmente quando são separados e o pai arruma uma outra mulher. Aí a mãe fica com dor de cotovelo, porque o pai tá vivendo bem, né? Geralmente o pai, quando sai do casamento, arruma uma outra mulher, vai viajar, vai passear, vai fazer coisas que com a atual, né, com a mulher e com o filho, ele não fazia. Geralmente acontece isso. Não sei por quê. O cara, quando é casado, ele não leva a mulher dele na lanchonete, na esquina de casa, mas quando ele arruma outra mulher, ele quer viajar. Litoral, vai passear, vai para uma pousada, né? Aí eu não sei o porquê, né? Vamos ver se a gente acha em alguma obra explicação para isso. Mas acontece muito, né? O cara não tem dinheiro para colocar o arroz e feijão dentro da família, mas quando ele sai do casamento dele, ele tem dinheiro para viajar com a outra, com a nova.
E aí essa outra começa a dar pitaco. Então a mulher com inveja, né, da vida que o ex está tendo, ela já começa, eu tenho, dá um jeito, professora, dele vir aqui na reunião. Ela já começa a querer usar o filho para trazer o ex-marido para aquela vida que ele tinha, né, a vida de casado, ser mais presente, porque o cara vira ex-pai. Geralmente acontece isso também. Então essas situações de desequilíbrio na família, que a mãe não consegue ter pulso, que a mãe não consegue ter um ajuste com o filho dela ali, ela perde o controle do filho. E o marido, o ex-marido, por, né, descaso, por uma vida nova, por estar todo, né, eufórico com a nova vida que deu, que ali tem uma nova oportunidade para ele, ele acaba deixando o filho dele de lado. Ele larga o casamento com a ex-mulher e larga o filho também, geralmente faz isso. E se não faz isso, leva o filho para a atual mulher ficar dando pitaco e entrando em conflito com a educação da ex-mulher. Tanto uma forma como outra acabam trazendo prejuízo para quem? Para a criança. E aí, professor? O que o professor faz? O que a professora pode fazer? Né? Não há muito. Em todos os casos de desequilíbrio de família, não há muito que o professor pode fazer. Ele só vai poder orientar essa família a ser mais unida, a ter mais eloquência, a poder ser mais coerente diante das decisões, fazer os combinados, para que a criança sinta, né? Fala de um, fala do outro, né? E além disso, quando é um caso gritante, lá vamos nós para psicólogo de novo, que é a única forma de ter uma terapia entre os casais ali, entre o casal, né? Para chegar no comum acordo para educar o seu filho. Porque realmente a falta de coerência faz com que a criança entre num estado de omissão, de indisciplina, né? De apatia. Cada um vai agir de uma forma. Tem criança que vai ficar hiper indisciplinada, tem outros que vão ficar apáticos. Não querem saber de estudar, não querem saber de ir para a escola, choram para ir para a escola, dependendo da idade da criança, né? E não conseguem se estabilizar, inclusive, para novos relacionamentos. São aquelas pessoas que se tornam carentes, são aquelas pessoas que se tornam chata. Tudo para elas, elas são vítimas, né? Por quê? Porque já vem do vitimismo da mãe, já vem do vitimismo da situação da separação dos pais, e elas se acostumam com aquilo. A criança, ela é um reflexo do que foi dado em família para ela. Isso não tenha dúvida. Algumas coisas que eu vejo meu filho fazer é cópia da Patrícia. Tem coisas que eu vejo que eu falo que não, né? Eu não reconheço em mim, não reconheço naquilo que eu ensinei. Mas tem coisas que eu reconheço, né? Ele é orgulhoso, é aquele tipo da pessoa que, não, eu tenho que fazer, eu vou fazer, né? E eu sou muito assim. Tudo que eu me propus a fazer, eu sou muito cabeça dura, né? Eu quero fazer tal coisa, eu vou fazer, eu vou realizar, custe o que custar. E ele é assim, ele é persistente, persuasivo, né? Ele é muito batalhador. Então é um garoto assim que me dá muito orgulho em algumas coisas, porque eu falo assim, tem cópia da Patrícia ali, a mãe trabalhou sozinha, mas trabalhou bem. Tem outras que eu não reconheço, não sei se é de mim mesmo, porque às vezes tem coisas que a gente não quer reconhecer na gente, né? Mas graças a Deus eu dei conta do recado. Vendo esse texto aqui, eu já fico feliz, né? Tem coisas que eu dei conta do recado. Eu mantive o equilíbrio na minha casa. Mesmo tendo altos e baixos, porque todo mundo tem. Não existe só flores num relacionamento, mãe e filho, nem quando está casada tendo o apoio do pai, que dirá sozinha, não é fácil. Mas, enquanto professora, eu vi muitas famílias se destruir e crianças destruídas devido à família não ser coerente, não falarem a mesma língua, pai e mãe, né? Então, quando a mãe está sozinha, geralmente ela se, como eu falei, ela vai ter atrito com a atual mulher do ex-marido, ela vai se vitimizar, ou ela se vitimiza, ou ela pega com rédea curta a educação do filho e é coerente, ela dá aquela estrutura, né? Porque o texto fala, lá na época, quando tem guerra, a mulher fica com o filho, a pessoa, o pai vai para a guerra. Quem é que cria o filho? A mãe. Então, historicamente, né, desde que o mundo é mundo, as mulheres é que criavam os filhos. Na caverna, o cara saía para caçar e a mulher que ficava com os filhos. Então, na parte de evolução humana, as mulheres sempre foram mães sozinhas. Não tem o porquê da gente se esconder atrás disso e falar, ó dia, ó céus, ó azar, eu sou mãe solteira
eu não tenho ninguém para ajudar com meu filho, porque historicamente a gente sempre fez essa parte, né? Hoje é que a gente trabalha fora, tem outras atividades e que o homem colabora. Eu estava contando ontem para uma Uber que eu conheci, a Grace, falei para ela, poxa, a primeira briga que eu tive com a minha sogra, né, a mãe do meu esposo, foi porque eu falei para ela, na frente dela, que ele ia lavar uma louça. Eu falei, vem, Edson, me ajudar aqui, enquanto eu lavo louça, você seca e guarda. Ela falou assim, não, o homem não faz isso. Eu falei, faz. O meu marido faz. O seu filho talvez nunca fez, mas o meu marido vai fazer. Né? Os tempos são outros. Então, hoje a gente coloca os homens para lavar, passar, cozinhar, né? A gente coloca o homem para limpar a bunda de uma criança, trocar fralda. Mas, historicamente, para algumas pessoas de uma geração passada, não precisa ir tão longe, o homem não faz essas coisas, né? É só a mulher. Então, a gente não tem que se esconder atrás de desculpa para falar que nós, mulheres, não somos capazes de criar uma vida, uma criança, sozinha. Nós somos capazes, sim, mas tem que ter coerência nas atitudes, na fala, né? Sem desequilibrar, procurar sempre mostrar bom exemplo, estruturar a vida dessa criança de acordo com a nossa estrutura. Então, a gente precisa se reestruturar, porque quando a gente se separa, a gente fica muito vulnerável, né? Fica fragilizada. Então, a gente tem que se estruturar. Para isso, a gente pode procurar um psicólogo, para isso, a gente pode procurar uma terapia, né? E uma religiosidade que seja, para a gente se estruturar e dar estrutura para o filho. O que não pode é ficar se escondendo atrás de uma situação como essa e falar, não dou conta. Dá sim. A mulher dá. Homem, eu acho que tem mais dificuldade para criar um filho sozinho do que a mulher. Mas a gente ainda vai ver esse texto do homem amanhã. Pai cria os filhos sozinho. Amanhã a gente vê essa.